Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu quero pedir a vocês que peguem o livro de vocês, coloquem no capítulo 3, que vamos trabalhar sobre os sistemas socioeconômicos, tá bom? Vamos trabalhar nesses sistemas socioeconômicos, os sistemas capitalista e socialista, tá ok? Vamos, no primeiro momento, nos deter ao capitalismo. Gente, entendamos capital como dinheiro. Capital é o sistema que nós estamos vivendo. O sistema capitalista é o regime político e econômico em que os instrumentos de produção são as propriedades privadas. Pessoal, o capitalismo, ele tem um objetivo. Você pode perguntar, mas professor, então qual é o objetivo do capitalismo? Gente, entendam que o principal objetivo do capitalismo é gerar lucro, tá? Ou seja, é o sistema que nós vivemos, é esse sistema capitalista, gerar lucros. Entendamos aqui o seguinte, que o capitalismo ele tem algumas fases, que nós chamamos de mutações capitalistas. Essas mutações capitalistas são as fases do capitalismo. Então, entendamos como essas mutações capitalistas, gente, o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro e monopolista. Sim, mas o que é isso? Tudo é capitalismo, tá, gente? Tudo é capitalismo, tudo é lucro como visão, lucro como objetivo. Mas quando eu falo, pessoal, de capitalismo comercial, eu quero me referir a um período histórico e geográfico do século XV ao século XVIII. Por quê? Foi uma ideia desenvolvida a partir das grandes potências, ou seja, capitalismo comercial, o comércio. E daí o capitalismo comercial ele vai ganhar destaque principalmente com os primeiros países a investirem nas grandes navegações, as grandes expansões, as grandes navegações comerciais e marítimas. Quero só lembrar vocês que o primeiro país a investir nas grandes navegações é Portugal. Depois de Portugal vem a Espanha como segundo país a investir. Aí depois que eles viram que a coisa deu certo, né? Então, depois de Portugal, depois de Espanha, aí vem Países Baixos. Quais são esses Países Baixos? França, Inglaterra, todos eles vão começar a investir porque eles vão querer buscar dominar espaços para explorar as riquezas. Por exemplo, o sistema colonial, um exemplo aqui, tá? Bem claro, Brasil e Portugal. Portugal era a metrópole, Brasil era a colônia. Então, Portugal, ele extraiu as riquezas do Brasil, por exemplo. Vocês lembram lá do 7º ano que nós estudamos o pau-brasil, que eles extraíram, a cana-de-açúcar e tantos outros. Então, é o chamado capitalismo comercial. Eu usei um exemplo bem claro, que é o exemplo de Portugal, na relação Portugal-Brasil, onde Portugal, a metrópole, explorava o Brasil, que era a colônia, tá bom? Então, nós chamamos de capitalismo comercial. Vocês entendam que o capitalismo comercial vai estar ligado às grandes navegações. Depois, vem o chamado capitalismo industrial, que vai ser já no século XVIII, quando surgem as primeiras grandes indústrias, por conta da Revolução Industrial, que nós até trabalhamos lá em História, já esse ano. Então, com a Revolução Industrial, as indústrias funcionando, vai surgir o chamado capitalismo industrial, tá certo? E depois no capitalismo financeiro e monopolista, que é do século XIX até os dias de hoje, com relação à necessidade de mercado, a situação, né, dos bancos, as empresas, gente, as grandes empresas e tudo mais, tá? Eu quero lembrar o seguinte, que esse sistema capitalista, ele vai passar por uma crise no ano de 1929. Entendo aqui que 1929 é um período pós Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, que nós vamos chamar de período entre guerras, tá? E a crise de 1929, ela se deu por conta da superprodução. Como assim, professor, a superprodução? Sim, em 24 de outubro de 1929 houve a chamada quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Vocês sabem que o grande país capitalista é os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos ainda é a maior potência econômica do mundo. Então, quando nós falamos de capitalismo, nós falamos de Estados Unidos da América. Então, naquela época, em 1929 até 1930, houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Por quê?
Eles produziram muitos mantimentos, e com a superprodução houve a desvalorização. Por quê? As empresas americanas foram desvalorizando, porque tinha muito produto e pouco a se vender. Ou seja, tinha produto demais, mas para vender para quem? Não é? Então, entendam que aqui é um período entre guerras, não é? Pós-Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York? Bem, aconteceu que a crise, não é, se instalou, porque com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, houve, por parte de muitas empresas, não é, de muitas indústrias, não é, essas empresas, muitas delas declararam falência. E claro, se houve a falência, vai haver o desemprego. Então, vai acabar existindo um desemprego em massa, não é? Chegou a 30% da população dos Estados Unidos da América. Tá bom, gente? Pessoal, ok, por hoje é só. Eu quero o seguinte, eu quero pedir a vocês que façam aí, peguem o livro de vocês, baseados na explicação que eu dei, mas também nas páginas do livro de vocês, que vai reforçar aquilo que eu acabei de explicar. Façam as atividades das páginas 78 e página 79 até a página 80, essas 3 páginas. Vocês fazem e mandam para mim, e na próxima aula nos encontramos, onde vamos falar sobre um outro sistema, que é justamente o socialismo, tá bom? No mais, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula.